Nesse vídeo, nós vamos falar sobre algo que eu gosto muito: identificar as áreas da nossa vida. Cada um de nós tem um perfil, um comportamento, responsabilidades específicas, mas ter consciência que as áreas da vida são gerais e até algumas pessoas que podem, a princípio, achar essa área da minha vida não existe. Reflita comigo um pouquinho mais e aí nós vamos ver, identificar para então a gente conseguir gerenciar as demandas e fazer um bom planejamento. O meu objetivo aqui é contribuir para que você possa fazer um gerenciamento melhor das suas demandas, dos seus projetos, colocar em prática aquilo que você sonha a ponto de identificar no hoje quais são os passos que contribuem para um projeto que de repente é daqui a 10 anos, mas hoje eu já consigo visualizar qual é a minha parcela de contribuição. Tudo bem? Se você é novo neste canal, eu gostaria de te convidar a se inscrever, curtir e comentar, que assim você contribui também para os próximos vídeos. Eu estou fazendo esses vídeos com base na necessidade que eu identifiquei, alguns pedidos que eu recebi de pessoas que me acompanham e gostaria de saber um pouco mais sobre planejamento e organização, que eu sou uma entusiasta da área. Há muitos anos, eu me lembro que em 2011, então isso tem 7 anos, em 2011 eu acumulei alguns papéis na vida e chegou uma hora que eu tive um surto, um pânico, um desesperador, que eu não sabia como que eu ia fazer para dar conta. Então eu fui atrás de métodos e me apaixonei sobre o que se trata de métodos relacionados à produtividade. E como eu tenho por formação administração de empresa, então eu gosto de tudo que envolve gerenciamento, planejar, liderar, organizar, controlar. Então é comigo mesmo. Eu te convido para poder ficar um pouquinho mais com a gente e espero poder te ajudar de forma simples a identificar também as áreas da sua vida. Bom, todos nós, indiferente dos nossos papéis hoje, seja você da sua idade, e o nível e a quantidade de compromissos que você tem, nós temos áreas em comum. E aí nós temos algumas áreas que eu até trouxe aqui um caderninho de um planejamento que eu já estou preparando para o próximo ano, para poder facilitar no direcionamento do que a gente vai falar. Então, a área da saúde é uma área que ela é comum a todos nós. E aí, quando a gente identifica cada área, é importante a gente pensar como está a minha saúde, como está eu dentro desta área, como está, tem alguma pendência que precisa ser resolvida e o que eu preciso melhorar. Então são praticamente 3 perguntas relacionadas a cada área. Então, em cada área que a gente for falar, você vai fazer 3 perguntas. Como está? Existe alguma pendência, alguma coisa que está acumulada, precisa ser resolvido? E como eu preciso ou como eu quero que esteja? 3 perguntinhas básicas para cada área. Então, a primeira área é a saúde. Sabemos que existem exames e consultas que são de rotina, e aí, por ser de rotina, então em períodos fixos, a gente precisa estabelecer períodos fixos para realizá-los. Isso, quando a gente fala de saúde, nós estamos falando de saúde mental, nós estamos falando de saúde física, ok? Então, de repente, você pode associar isso à sua alimentação, ao sair do sedentarismo. Inclusive, eu estou nessa fase com algumas coisas para poder sair, É algo que eu coloquei aqui que eu preciso de evoluir, algo que eu quero. Na área da saúde também a gente está falando de repente você quer perder peso, de repente você quer ganhar massa muscular, de repente você quer resolver alguma coisa que te incomoda, tá? Então a primeira área é da saúde. E aí a segunda área nós vamos falar é sobre social. Isso. A área social envolve o seu relacionamento com outras pessoas que fogem do contexto familiar e profissional. Estou falando dos amigos, dos parentes mais distantes, dos conhecidos, sua rede de relacionamento, seu network, De repente tem uma pessoa que você gostaria de ter mais contato com ela e ela não está muito próxima, ou por algum motivo, distância, tempo, foi fazendo com que você se afastasse. Então a mesma pergunta: como que está hoje? Como eu gostaria que
essa área estivesse. De repente, enquanto eu estou falando, está passando na sua cabeça o nome de alguém para entrar em contato, para poder marcar, enfim, aquele encontro que vocês tanto falam que vão fazer, mas nunca fazem. A terceira área é financeira, né? Quando eu falo da área financeira, eu estou falando de pagamento de contas em dias, eu estou falando de investimento, economia, eu estou falando de analisar o quanto que está sendo gasto e quanto que está sendo investido, como que nós podemos gerar um equilíbrio maior na área financeira, se há possibilidade de aumentar a receita, se há possibilidade de melhorar ou buscar um emprego ou desenvolver uma atividade remunerada, uma atividade extra, ok? E aí também cabe a ela como está, se existe alguma coisa acumulada e como eu gostaria que estivesse. E você pode ir anotando relacionado a cada área, né? Eu vou até te mostrar como que eu fui fazendo aqui. Eu fiz um mapazinho de algumas áreas e depois no meu caderno, por exemplo, eu vou colocando, aqui estou colocando por responsabilidade, mas no caso eu coloco por área, uma folha e vou colocando cada item que eu quero desenvolver dentro dessa área. Por exemplo, se eu estou focada na área financeira, eu vou colocar o que eu pretendo executar, né? Gestão de entrada e saída, pesquisar, né, sobre tesouro direto e desenvolver uma gestão de economia progressiva, ou seja, economizando cada vez mais. E aqui eu fui colocando as ações que eu fui desenvolvendo para cada área. E isso eu fiz para... E aí falamos de financeiro. A próxima área que a gente vai falar é a área educacional. Seja você formado ou não, você está numa geração, se você está ativo no mercado de trabalho, você faz parte de uma geração que não tem mais uma fase educacional. E sim, a educação se tornou uma área na sua vida porque você precisa estar em constante aprendizado e desenvolvimento. Ok? Então, a mesma perguntinha vai se caber a ela. A próxima área da nossa vida é a familiar. Não estou falando de parentes, primos distantes, pessoas que têm um vínculo de 4º, 10º, 20º grau. Eu estou falando aquelas pessoas que você tem o contato direto, que diretamente afeta na sua vida, ok? Aí falamos de social, falamos de familiar, falamos de educacional, falamos de financeiro, falamos de saúde. Falamos de 5 áreas. Existe uma outra área que é a área espiritual. Até quem é um ateu, que não acredita em Deus, ele tem algum ritual, ele tem algum comportamento, ele tem um lado espiritual, né? Então, essa é mais uma área para a gente avaliar. E a 7ª área é o que a gente chama uns chamam de pessoal, outros chamam de eu, outros chamam de área interna, que é aonde eu coloco o que em relação a mim mesmo eu quero melhorar, ou como estou, o que tem de acumulado que precisa de ser resolvido. Então, aqui eu não coloquei a área pessoal, mas eu coloquei finanças, família, juntei com casa, social, saúde, aí vem o educacional e por fim o profissional. Não coloquei o espiritual porque eu já tenho uma página dedicada a isso aqui no meu método de controle e planejamento. E aí o profissional está relacionado à profissão que você exerce hoje. Se você é estudante, essa é a sua profissão. Se você é estudante e trabalhador, então você vai colocar coisas relacionadas à profissão estudante e à profissão trabalhador. Deu para poder pegar? Quando a gente tem uma visão de todas as áreas de forma geral, isso facilita o nosso planejamento e identificar coisas que a gente precisa fazer. No vídeo anterior, nós falamos sobre os papéis e responsabilidades. Se você não assistiu, é só voltar mais um vídeo que você vai conseguir acompanhar. E aí nós vamos juntar os papéis e responsabilidades com as áreas da vida. Isso vai criar
uma tempestade de ideia, um brainstorm, mineiramente falando, como sou mineira, toró de parpite. Vai chover tempestade, vai chover ideia na nossa casa. Te ajudado a identificar de forma geral algumas coisas que você tem acumulado, que você precisa de melhorar e coisas que você gostaria de fazer e como gostaria de que estivesse cada área da sua vida. Até o próximo vídeo, até lá!